Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas a mais um Bom Dia Nutri aqui. Aqui eu ensino as mulheres a emagrecerem e se manterem no peso comendo tudo que gostam. E o assunto de hoje é: não coma de 3 em 3 horas se você quer emagrecer. E aí, quem aí já ouviu falar: tem que comer de 3 em 3 horas para emagrecer? Antigamente se falava muito isso, né? Se você quer emagrecer, você precisa comer de 3 em 3 horas. Para quem caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Daris Cartão, eu sou nutricionista e sou especialista em emagrecimento feminino, tá bem? Sejam muito bem-vindas aqui vocês vão encontrar muito conteúdo sobre emagrecimento, como emagrecer, comendo tudo que gostam e se manter no peso desejado, ok? Bom, o que eu quero dizer em não comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Quando eu falo em não comer de 3 em 3 horas para emagrecer, eu estou falando assim: não precisa seguir cardápio, não precisa seguir dieta, não precisa ficar fazendo marmita para ficar levando, porque daqui a pouco eu tenho que comer, porque às 3 eu tenho que comer, porque meio-dia eu tenho que comer, porque às 9 eu tenho que comer. Não precisa disso para emagrecer e se manter no peso desejado. Não precisa. E é isso que eu vou ensinar hoje, ok? Quais que são os benefícios de vocês aprenderem? Por que eu tô vindo aqui hoje mostrar para vocês o porquê que não é para comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Lara, mas por que isso? Quais são os benefícios? Bom, o primeiro benefício é que a sua fome, ao não comer de 3 em 3 horas para emagrecer, a sua fome ao longo do dia começa a diminuir. Aí vocês vão me perguntar: como assim? Eu vou comer menos, não vou comer de 3 em 3 horas e minha fome vai diminuir? Como que isso é possível? Gente, quando a gente come várias vezes ao dia, então, vou comer agora, aí daqui a pouco vou comer de novo, esse comer várias vezes ao dia acaba estimulando no nosso corpo um hormônio chamado insulina. Além disso, essa insulina, só para vocês terem ideia, essa insulina, quando ela é liberada, então quando a gente come, automaticamente a gente libera insulina. A insulina, por que ela é liberada? Porque ela é capaz de abrir a porta da nossa célula para a energia da comida entrar. Sem a insulina, a pessoa é diabética, né? Então, já ouviram falar? Diabetes não produz insulina o suficiente. Então, nós, pessoas normais, pessoas que não têm diabetes, tá? O normal é comer e o corpo, assim que o corpo vê que tem comida chegando, ele começa a produzir insulina. Essa insulina vai na corrente sanguínea e ela é responsável por abrir a porta da célula para a energia entrar. Até aí, tudo bem. Só que quando a gente faz isso a todo momento, a cada 3 em 3 horas, a cada 2 em 2 horas, o nosso corpo tá sempre com insulina na corrente sanguínea. Tá comendo, tem insulina. Tá comendo, tá produzindo insulina. E qual o problema disso? Quando o corpo percebe, quando o cérebro percebe que tem insulina na corrente sanguínea, ele se dá conta, ele sabe que tem energia suficiente na corrente sanguínea. Consequentemente, ele não precisa queimar gordura. O nosso corpo só vai queimar a gordura que está estocada quando não tiver energia na corrente sanguínea. A gordura, ela é como se fosse uma despensa. Você só vai pegar a comida da despensa quando a sua comida do pote ou do seu prato acabar, certo? O corpo é a mesma coisa. A gordura que está estocada é a despensa do nosso corpo. E é o último lugar. Na verdade, eu diria que é o mercado, que é o último lugar que você vai pegar a comida. Entendeu? Então, quando você come de 3 em 3 horas, você está estimulando a sua insulina todo momento. E fica mais difícil do corpo
pegar a gordura que está estocada e queimar e usar como energia, enfim, porque a gente queima a gordura quando a gente usa ela como energia. Então, fica mais difícil queimar gordura quando se come de 3 em 3 horas. Além disso, estava falando da fome antes, né? Me passei aqui. Além disso, por que a fome diminui quando você não come de 3 em 3 horas? Se você está habituada a todo dia comer de 3 em 3 horas, todo dia você vai sentir fome de 3 em 3 horas. Então, por exemplo, hoje, eu tenho o hábito de comer às 8 da manhã, às 10 da manhã, meio-dia. Se você não comer às 8 da manhã amanhã, por exemplo, você vai sentir fome às 8 da manhã. Então, isso virou um hábito para o corpo, ele já está esperando comida naquele momento. Não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, de mudar uma estratégia ao longo do dia e do nada mudar o horário da sua alimentação. Naquele horário que você costumava comer, você vai passar a sentir fome, pelo menos nos primeiros dias. Por quê? Porque o seu corpo já está esperando a comida. Já virou um hábito para ele. Ele tá, vamos lá. Manda comida, eu tô esperando. E se você não manda, o que ele faz? Manda sinal de fome para você comer, ok? Então, assim, comer de 3 horas estimula ainda mais o sinal de fome e, além disso, prejudica a queima de gordura. Ficou entendido isso? Gente, se vocês estiverem gostando da live do Bom Dia Nutri de hoje, deem um like aqui que vai ajudar a divulgar esse canal para mais pessoas, tá bem? Terceiro benefício, esse é um dos melhores que eu amo, de não comer de 3 em 3 horas para emagrecer, é que você pode comer em maiores quantidades. Gente, eu acho muito engraçado, tá? As pessoas que acreditam que tem que comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Aí, assim, eu não sei se vocês já viram, mas o lanche das pessoas é tipo uma castanhinha, uma frutinha. Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto de comer, eu adoro comer. E quando eu sento para comer, eu gosto de comer uma quantidade um pouquinho maior. E isso é possível para mim, porque eu não como de 3 em 3 horas para emagrecer. Agora, se você está comendo de 3 em 3 horas e você quer emagrecer, você não vai poder comer maiores quantidades nas refeições. Você vai ter que dividir essas quantidades. Vou dar um exemplo. Se eu como de 3 em 3 horas, eu como um pão cacetinho, um pão francês de manhã. Na metade da manhã, eu como, sei lá, uma banana com umas nozes. E no almoço, eu como mais um prato de comida. Se eu não comer essas 2 refeições de manhã e unir essas 2 refeições, eu vou poder comer o pão com o que eu comia, mais a banana com o que eu comia. Entenderam? Isso é particular, isso é individual. Pra mim, isso é muito benefício, porque eu gosto de comer maiores quantidades. Agora, quem não gosta, daí já vai, isso aí já nem é um benefício pra mim. E tá tudo bem, porque a gente somos pessoas diferentes, com gostos diferentes, com hábitos diferentes. Então, o que é bom pra você pode não ser pra mim. E o oposto também se aplica aqui, tá? Mas, para quem gosta de comer maiores quantidades, não comer de 3 em 3 horas e aprender a emagrecer também é um benefício, certo? Quarto benefício, então, de não comer de 3 em 3 horas e emagrecer é que eu não preciso ficar pensando e fazendo 1000 refeições no dia. Gente, imagine eu ter que sair para trabalhar e eu ter que fazer, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 refeições no meu dia. 6. E eu vou voltar só, sei lá, 10 horas da noite. Eu vou ter que pensar em 6 refeições de fazer no meu dia. Eu vou ter que levar 6 potes de comida ou comprar 6 lanches saudáveis na rua porque eu quero emagrecer e porque eu tenho que comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Olhem o sacrifício que é isso. Olhem a função que é ter que ficar pensando em 6 refeições no dia. O que eu vou comer agora? O que eu vou comer agora? Ai, meu Deus, o que eu vou botar no pote para levar agora? Entenderam? Aí daqui a pouco vocês escutam que vocês não podem comer a mesma coisa para emagrecer. Meu Deus, mas o que eu vou comer agora então? Já perdi todas as ideias que eu tinha. É claro, tá fazendo 6, 7 refeições no dia, entenderam?
Então, quando você aprende a emagrecer não comendo, não precisando comer de 3 em 3 horas, você não tem essa função toda de o que que eu vou comer, o que que eu vou levar. Ai, meu Deus, agora é hora de comer. Ai, entenderam? O porquê que não comer de 3 em 3 horas consegue emagrecer? Porque assim, ó, você começa a sentir menos fome. Então, como eu falei antes, você aumenta a sua queima de gordura. Você também, além disso, não tem essa pressão. Então, não comeu, tudo bem. Não comi, tá tudo certo. Vou pro próximo horário, não tem problema nenhum. E aí, quando a gente não tem pressão, a gente não se culpa. Porque não sei se já aconteceu com você, tipo assim, deixei passar uma refeição, não comi. Aí vem aquele sentimento, já comecei errado. Sabe aquele sentimento assim, já comecei a semana errada, já fiz uma coisa errada. Entendeu? Então não existe essa pressão. Passou um pouco do tempo, não comeu, tá tudo bem. Não existe essa pressão de droga, já fiz algo errado. Gente, isso na nossa cabeça acaba gerando um sentimento de começa a vir aquele pensamento sempre, eu não consigo mesmo. Ah, não, já fiz algo errado. E a tendência com esse pensamento é da gente continuar fazendo coisas erradas. A gente vicia o nosso cérebro em não consigo, em já errei, sabe? Isso não é bom. Aí alguém vai me perguntar aqui, por exemplo assim, Dara, mas comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Quem aí já ouviu falar isso? Ah, mas eu ouvi falar que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Gente, isso se falava muito antigamente. E por que se falava isso? Porque falava assim, ó, quando o seu corpo recebe nutrientes, o seu corpo, ele gasta energia para digerir essa comida, tá? Então eu vou comer agora, o meu corpo vai gastar energia para digerir, para quebrar essa comida e para absorver. Ele precisa de energia para isso. Então se dizia que se você estiver comendo de 3 em 3 horas, você consegue estar todo o tempo acelerando seu metabolismo e fazendo ele gastar energia. Só que hoje em dia já se sabe que isso não é verdade. Por quê? O gasto de energia que o corpo faz para triturar, para absorver, é muito baixo. E além disso, se eu comer a quantidade de 2 refeições que eu estava comendo em uma refeição, eu vou gastar mais energia por mais tempo, porque eu consumi maior quantidade. Então, assim, ó, eu tenho que comer às 6, às 9 e meio-dia para fazer meu corpo gastar energia da refeição? Não, você pode comer a quantidade em um horário que o seu corpo vai ter que gastar mais energia para digerir essa quantidade, porque vai ser uma maior quantidade, entenderam? Então essa história de comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo já é passado, entendeu? É informação passada, gente. E assim, ó, quando a gente fala em saúde, emagrecimento, vocês sabem, tem informação o tempo todo. Tem estudos saindo o tempo todo. Vocês precisam procurar profissionais que estão se atualizando nessa área. Em todas as áreas, seja qual for, estão se atualizando. Porque senão vocês vão ter informação antiga. Entenderam? E aí, informação antiga é antigo. Vocês vão seguir uma coisa que nem sabem se realmente funciona. Entendeu? Então, cuidado com essas coisas, tá? Tomando um cafezinho aqui, gente. Delícia. Mas então, onde é que as pessoas mais erram na hora de querer não comer de 3 em 3 horas para emagrecer? Primeiro erro muito comum das mulheres que querem emagrecer: pouca comida na refeição. Pouca comida, pouca fibra principalmente, pouca proteína principalmente. Por que isso principalmente? Porque fibra e proteína, gente, aumentam a nossa saciedade. A gente se sente mais satisfeitas com esses alimentos. Gordura boa também. Por quê? Quando a gente come, faz uma refeição, por exemplo, com pouca proteína e fibra e gordura boa, porque gordura engorda. Não vou colocar gordura no meu prato.
prato. Fibra que normalmente vem dos carboidratos, né? Ai, carboidrato engorda. Não vou colocar carboidrato no meu prato. Pouca comida vai te fazer sentir fome logo em seguida. Entendeu? Você vai acabar a sua refeição, 2 horas depois você vai sentir fome. Gente, eu lembro quando eu fazia dieta pra emagrecer, eu colocava assim, meu prato era pouquíssima coisa. Pouquíssima. E assim, ó, 2 horas depois eu ficava com fome. E aí eu falava pra minha mãe, né? Eu lembro, mãe, eu tô com fome, o que tem pra comer? E aí tinha muita coisa, bolo, biscoito e tal, mas nada disso eu podia comer. Aí eu ia lá, comia uma fruta. Logo depois, fome de novo. Ia lá, comia uma castanha. Logo depois, fome de novo. Por quê? Porque ficou um prato com pouca proteína, com pouca fibra, carboidratos. Tá, Dara, na fruta tem fibra. Tem, mas é pouco, entendeu? Tem, mas a fruta a gente tem que pensar mais nos nutrientes que as frutas nos dão. Nutriente, tá? Fibra tem, ok, mas não tem tanto. Comparado a um arroz integral, comparado a uma aveia, comparado a um bolo, uma fatia de pão integral, entendeu? Tem pouca. Então aí eu ficava sentindo fome toda hora. E aí eu não comia de 3 em 3 horas, eu comia de 2 em 2 horas. Só que pouco. E eu odiava aquela rotina. Porque eu gostava de comer, e eu tinha que comer pouco. Entenderam? Quem se identifica com essa situação? Outro erro de quem não come de 3 em 3 horas e quer emagrecer. Comer só proteína e salada. É a mesma coisa do pouca. Só proteína e salada. Ah, então a Dara falou que tem que colocar proteína no prato, vou lá colocar proteína. Quando vê, é só proteína e salada. Ignorou que eu falei da fibra do carboidrato. Ignorou. Vai lá, come só proteína e salada. Gente, só proteína e salada? Quem aí já fez isso? E me diga, quanto tempo aguentou? Como foi depois dessa refeição? Senti fome, porque não ficou um prato completo, entenderam? Não tem como emagrecer. É simples, eu falo pra todo mundo isso, e todas as lives eu falo. Como você vai querer emagrecer e se manter magra, se manter no peso desejado, se você faz uma coisa que você não sustenta por muito tempo? Você consegue comer proteína e salada todos os dias? No almoço? Não, Dara, eu amo comer só proteína e salada. Você consegue? Eu duvido. Eu duvido que você não sinta vontade de comer um arroz, uma massa. Vendo, sei lá, sua família, seus colegas de trabalho, não sei onde você almoça, comendo outras coisas e você lá, só no bifinho de frango e salada. É difícil gostar disso. Eu duvido. Mas se você gosta, tudo bem, é uma exceção. Mas seja sincera com você, tá? Seja sincera. Então, como que você vai conseguir emagrecer e se manter no peso desejado se você faz uma coisa que você não gosta? Se você faz uma coisa que você sonha, tá sonhando com o dia que isso vai acabar. Tá só esperando aquele dia para acabar. Aquele dia que acabar, que você, eu cheguei no peso que eu quero, acabou. Aquele dia vai ser o mesmo dia que você vai voltar a engordar. Vai ser aquele dia. Então, cuidado. É um erro, tá? O terceiro erro de quem não quer comer de 3 em 3 horas e quer emagrecer. Ficar sem comer, mas depois comer em maior quantidade. E assim, ó, eu falei que a gente pode comer em maior quantidade. Só que muita gente exagera. Então, por exemplo, almoça e vai jantar, só que na hora da janta, come o prato com arroz, feijão e carne, come a sobremesa, depois vai lá e come mais uma fruta com alguma coisa, aí vai lá e toma mais um suco, aí depois para finalizar come mais um pedacinho de chocolate. Quando vê, se fosse dividir isso em refeições, ia dar umas 5 refeições. Então daí também não adianta. Quando eu falo em comer maiores quantidades, que eu falei antes, né? O bom de não comer de 3 em 3 horas é que a gente pode comer em maior quantidade, é comer a quantidade de umas 2 refeições. Mas não de 5 refeições. Ok? Então é um erro, vai engordar sim. Quarto erro de quem quer emagrecer não comendo de 3 em 3 horas é não aprender a se analisar. Vou explicar. Dara, eu não como de 3 em 3 horas. Mas nem presta atenção. Qual horário que você mais sente fome? Qual horário que você mais sente vontade de comer? Por que
falo isso? Porque se você não souber o horário que você sente mais fome, vai chegar no horário que você sente mais fome e você não vai saber o que você vai comer. Por exemplo, tá? Eu, Dara, sei que no meu almoço é o horário que eu sinto mais fome e no final do dia, umas 5 horas, 6 horas, eu começo a sentir mais fome. Só que eu sei disso. Então, consequentemente, eu me organizo para isso. Ao meio-dia, eu tenho comida preparada. Às 6 horas, se eu não tô em casa, eu tô na rua, eu tenho um lanche mais elaborado, uma maior quantidade, preparado para eu comer. Qual a diferença de eu saber disso e de eu não saber? Se eu não sei que às 6 horas eu sinto fome, e eu tô na rua, tô fazendo alguma coisa na rua, né? Não tô em casa. Qual a tendência às 6 horas? Da Dara sentir fome, da Dara ir numa padaria e da Dara comer um pão de queijo, uma coxinha, mais alguma outra coisa, porque a Dara tá com fome. E a Dara com fome não consegue raciocinar em comida saudável, a Dara quer comer. O ser humano é assim. Com fome, o seu corpo só quer energia. E ele te faz pensar naquelas comidas mais gostosas. E isso não tem problema quando for às vezes. Agora, quando for todo dia, às 6 horas, na padaria, coxinha, pão de queijo, aí tem problema. Para quem quer emagrecer. Ok? Então a gente tem que aprender a se analisar. Agora eu vou falar para vocês os passos para conseguir emagrecer não comendo de 3 em 3 horas. O primeiro passo, então, é prestar atenção nesse sinal de quando você sente fome e de quando você sente vontade de comer. E não existe regras, tá? Não existe regras para ninguém. Você sente fome num horário, eu sinto num outro. Então não tem como eu vir aqui falar para você, ó, às 9 horas você vai comer, meio-dia você vai comer, 5 da tarde você vai comer, porque você é diferente de mim, tá? Somos pessoas diferentes. Então você precisa analisar hoje, preste atenção, que horas que a fome surge para você. Anote, sério, eu tô falando sério, anote no papel ou no seu celular, num bloco de notas. Eu sinto fome 8h30. Ao acordar eu não sinto fome 8h30. Sinto fome de novo, meio-dia. Amanhã você vai se preparar para isso. Não precisa comer ao acordar se você não sente fome. Coma a hora que você sentir fome, ok? E assim, ó, o nosso corpo ele fala muito, gente. Só que às vezes a gente não escuta. A gente entra no automático e não escuta. E isso prejudica o emagrecimento, porque é só escutar o corpo. O corpo fala mais do que qualquer nutricionista. O corpo fala mais do que qualquer médico. O nosso corpo fala mais do que qualquer outra coisa. A gente precisa aprender a escutar. Então hoje, o exercício de hoje é: preste atenção. Que horas você sente fome? E anote. E amanhã, coma nesse horário que hoje você sentiu fome. Se prepare para isso. Fome e vontade de comer, tá? Porque também a gente tem que prestar atenção na vontade de comer, ok? E aí eu pergunto pra vocês já se imaginaram livres pra comer a hora que vocês quiserem? Tipo assim, ó, não existe regra. Hoje eu vou comer a hora que eu quiser. Gente, isso é libertador. Não tem que, eu tô com fome, mas eu tenho que esperar mais 15 minutos. Não existe isso. Você pode comer. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. É libertador. E pra quem sempre viveu de dieta, é uma sensação assim, ó, de paz, sabe? Paz. Sem pressão, sem regras. É muito gostoso isso. Segundo passo, aprender a montar refeições emagrecedoras. Não tem como emagrecer comendo tudo que gosta, não comendo de 3 em 3 horas sem aprender a montar refeições emagrecedoras. Não tem como. Por quê? Porque senão você não vai se sentir satisfeita, você não vai aprender a acelerar o metabolismo, você vai ficar sentindo fome a cada 2 horas, vai ser um inferno para você. Refeições emagrecedoras é aquela refeição que você come e você se sente satisfeito por mais tempo. Que você come e ao comer aquela refeição consegue nutrir o seu corpo e acelerar o seu metabolismo. Lembro sempre, a comida
ela é o combustível do nosso metabolismo. É como um carro. O metabolismo é como um carro. O carro vai acelerar se tiver combustível. Se não tiver, ele não vai. A comida é o combustível do nosso metabolismo acelerar. Se o metabolismo tem comida suficiente, ele vai acelerar. Se não tiver, ele não vai. Então, essas refeições emagrecedoras são refeições que contêm um conjunto de alimentos que juntos vão acelerar o seu metabolismo. Vou dar um exemplo, tá? O almoço. A pessoa que come no almoço proteína, vamos lá, vamos dar exemplo real. Um bife de frango, alface, tomate, aí essa pessoa se serve de moranga refogada, abóbora refogada e, sei lá, mais o quê? Um abacate, sei lá, um pouquinho de abacate. Essa refeição, por mais que pareça ser linda, saudável, maravilhosa, não é uma refeição emagrecedora. Por quê? Cadê o carboidrato? Cadê o arroz? Cadê a batata? Cadê a massa, se quiser? Entendeu? Essa refeição parece saudável, mas ela não é uma refeição emagrecedora. Vou dar mais um exemplo. A pessoa colocou no prato de almoço arroz, feijão, carne, aí, beleza, até aí tá tudo certo. Mas aí ela colocou alface, moranga, colocou uns pedacinhos de manga, colocou beterraba. Essa refeição não é uma refeição emagrecedora. Por quê? A moranga, a manga, a beterraba são alimentos com muito carboidrato. Só que são carboidratos vindos de legumes. Então, não quer dizer que você deve comer esses carboidratos dos legumes e tirar o arroz. Não, porque aí vai piorar ainda mais a situação. Mas você deve escolher os legumes, um com muito carboidrato, mas retirar os que têm muito também. Porque senão vai desequilibrar, entendeu? A manga, a moranga, a beterraba, tem muito carboidrato. Juntos é muito, separados não. Então, ao invés de colocar todos no mesmo prato junto com o arroz, não é que tem que retirar o arroz, mas tem que escolher entre esses legumes, entenderam? Senão vai estimular a insulina demais, vai ter insulina na corrente sanguínea demais, o corpo vai ver muita energia o tempo todo e aí não vai queimar gordura. Então, assim, eu tô comendo só legumes e alface e proteína. Que legumes? Isso não é uma refeição emagrecedora. E a pessoa, pior que a pessoa acha que tá arrasando. E não tá. Então, tem que aprender a montar essas refeições emagrecedoras em todas, tá? Não é só no almoço, dei um exemplo aqui no almoço, mas em todos os momentos. Principalmente para você que não come de 3 em 3 horas para emagrecer. Em todas as refeições, você precisa montar refeições emagrecedoras. Senão você vai ficar com mais fome depois, você não vai acelerar o metabolismo. Vai ser um inferno, porque toda hora sentindo fome, vai chegar um momento que tá, e aí, agora o que eu como? Sabe? Gente, eu lembro quando eu fazia dieta, assim, ficar sentindo fome todo o tempo, eu odiava. Era um inferno, sabe? E o pior é que toda vez que eu comia, não saciava. Porque eu comia uma fruta, comia isso, comia meu iogurtinho. Isso não saciava. Eu me sentia com fome todo o tempo e fraca o tempo todo. Não suportava isso, tá? Então, aprender a montar refeições emagrecedoras e montar, porque aprender, tudo bem. Agora, colocar em prática, são poucas pessoas que fazem isso. Então, aprender a montar e colocar em prática é essencial para você conseguir emagrecer sem precisar comer de 3 em 3 horas, tá? Senão, sua vida vai ser um inferno. Terceiro ponto de quem quer emagrecer. Terceiro passo, sem precisar comer de 3 em 3 horas, é água ao longo do dia. Senão você vai confundir sede com fome. O lugar que manda o sinal da sede, gente, é o mesmo lugar que manda o sinal da fome no nosso cérebro, tá? É o mesmo lugarzinho aqui que manda. Agora ela tá com fome, agora ela tá com sede. Só que às vezes a gente confunde esses sinais. A gente tá com sede e a gente confunde com a fome. Então, para não ocorrer essa confusão de fome e sede, vocês precisam consumir água ao longo do dia, tá? Água. Quanta água, Dara? Vocês sabem, quem participou da jornada do emagrecimento sabe que é 35 ml vezes o peso de vocês é a quantidade exata de água para consumir no dia. Então, vocês vão pegar a calculadora e fazer 35 vezes o peso de vocês. Dara, é muita água.
Comecem devagar. Devagar, gente. Não coloquem metas gigantes de um dia pro outro, porque não vai durar. Comecem devagar. E ó, quando vocês criarem o hábito de tomar água, vocês vão ver que vocês vão precisar da água. Hoje eu falo pro meu namorado sempre, eu não sei como as pessoas conseguem não tomar água. Eu sinto sede. E daí a gente conversa, né? Ah, é porque a gente tá acostumado. Porque o nosso corpo já se habituou com isso. Ai, mas aí eu vou começar a sentir sede toda hora? Isso não é bom. Isso é bom. Quanto mais água você tomar, mais toxinas você vai eliminar, mais o seu metabolismo vai funcionar. Menos retenção de líquido você vai ter. Menos peso na balança, menos inchaço. Isso é muito bom, tá? E quarto e último ponto, e muito importante, que acontece muito erro nesse ponto, nesse passo, é cuidar com as armadilhas do emagrecimento. Que armadilhas são essas? Meninas, beliscadas ao longo do dia. Ah, uma balinha aqui, uma castanhinha aqui, uma frutinha aqui, uma fruta seca aqui. Coisas que parecem ser pequenas, mas que no final do dia somam muito. Entenderam? Ah, um suco aqui, um suco natural. Esse suco natural tem açúcar. Se ele for de caixinha, suco natural de caixinha, tem açúcar, tem conservante. Estimula a insulina, porque suco é só o açúcar da fruta. Não tem a fibra. Quando não tem fibra, quando só tem carboidrato, a gente estimula ainda mais a insulina. Então pensem em Adara, por exemplo, eu, toda hora, uma bala aqui, daqui a pouquinho um suco, daqui a pouquinho uma castanha. Eu tô toda hora estimulando minha insulina. Lembra que eu falei? Quanto mais insulina, menos o cérebro coloca o nosso corpo para queimar gordura. Então pensem eu todo dia essas beliscadas. Um cafezinho, vou lá pegar um cafezinho. Vou lá pegar um cafezinho. Esse meu cafezinho tem o quê? Açúcar. O que eu faço? Estimulo minha insulina. Ah, mais um cafezinho. Quantos cafezinhos ao longo do dia? Seu corpo tá toda hora estimulando a insulina. Entendeu? Outra armadilha, repetir o mesmo prato. Então, você serviu, comeu rápido, vai lá e repete o prato de novo. Ah, só hoje. Gente, o só hoje cria um hábito terrível. Só hoje. Ah, só hoje. Hoje tem isso daí, vou repetir. Quantas vezes o seu só hoje virou um hábito? Já perceberam? Eu percebo isso em mim, tá? Eu não tô falando, só em vocês. Em mim também isso acontece. Vou comer um pouquinho mais de arroz e feijão só hoje. E quando eu vejo, o só hoje virou a semana inteira. Entendeu? Então, assim, a gente tem que controlar, tem que ficar de olho nos nossos hábitos. A gente não pode entrar no automático. Não pode. Senão, e eu falo isso porque eu também sou assim. Se eu entrar no automático, só hoje vai virar todos os dias um pouco mais de pão, um pouco mais de também repetir no almoço, comer sobremesa depois do almoço, só hoje. Jantar mais tarde, só hoje. E aí, o que vai acontecer? Eu vou voltar a engordar. Eu não quero isso, não. Então, a gente não pode entrar no automático. Mas assim, ó, gente, é diferente eu só hoje, numa segunda, numa terça, numa quarta, assim, ó, repetindo o só hoje. E só hoje, quando você tá no final de semana, tá aí de boa em casa, vou fazer uma pipoca, só hoje, entendeu? É diferente, tá? É fora do habitual. Então, a gente tem que prestar, por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente faz, no que a gente sente. Porque senão a gente entra no automático, tá? Então, só hoje que eu digo é todo dia, só hoje. Só hoje eu vou repetir o prato. Só hoje eu vou comer sobremesa. Só hoje eu vou jantar tarde. Só hoje eu vou pedir comida fora. Então, só cuidar com isso. Porque, às vezes, hoje o só hoje foi o almoço. Amanhã o só hoje foi a janta. Depois o só hoje foi a sobremesa. Então, tem que cuidar. Porque, ao longo da semana, isso vai ter um impacto muito grande, tá? E, pra finalizar, Dara, existe alguma exceção de que não é bom Dara, pra mim não é bom não comer de 3 em 3 horas? Existe alguma exceção? Existe. Primeiro, pra quem gosta de comer pouco, então pra quem quer emagrecer e gosta de comer pouco, menores quantidades,
não recomendo não comer de 3 em 3 horas, porque daí vai comer pouco, vai comer muito. Então para quem gosta de comer pouco, que não é o meu caso, mas para quem gosta de comer menores quantidades, então pode comer de 3 em 3 horas e ainda assim fazer o emagrecimento acontecer. Mas aí tem que cuidar o que tá comendo, tá? Segundo caso de que não é bom não comer de 3 em 3 horas para emagrecer, quem tem refluxo com frequência. Por quê? Porque quando vai comer maior quantidade, vai aumentar a chance do refluxo. Então daí tem que cuidar isso, tratar esse refluxo para depois entrar no não comer de 3 em 3 horas e comer em maiores quantidades. E o terceiro ponto de que não é legal não comer de 3 em 3 horas é quem tem diabetes descompensada. Então quem ainda não regulou aí a diabetes, não é bom ficar muito tempo sem comer, porque senão vai dar aí uma reação, fraqueza, uma queda de insulina, daí não é legal, tá? Então, só esses 3 pontos. Agora, você não tem nada disso e quer emagrecer, gosta de comer maior quantidade, quer perder peso e tal, não comer de 3 em 3 horas é o essencial, é o ideal para você. Tá bem? Meninas, o Bom Dia Nutri de hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários e a gente se encontra no nosso próximo Bom Dia Nutri. Beijão e até mais!